Olá, meu querido irmão, olá você que tem nos acompanhado, vamos lá para mais uma Academia Bíblica. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o pastoreio familiar, sobre você ser o sacerdote do seu lar, você conduzir a sua casa de forma agradável a Deus e beneficente a você e sua família, de uma forma onde haverá equilíbrio, onde haverá uma estrutura saudável e onde você e sua família vão viver de uma certa forma mais feliz. Hoje eu quero falar com você sobre o sustento de um lar, ou o que sustenta um lar. Nós vivemos um momento onde várias pessoas sonham com matrimônio e outras se separam dia após dia, e nós às vezes quando conversamos com algumas pessoas em situações como essa, elas dizem se elas tivessem uma possibilidade, se elas conhecessem uma forma, jamais elas de uma certa forma acabariam ou deixariam ruir um lar que foi planejado com tanto carinho, com tanto amor, com tanta cumplicidade, com tantos sonhos. É interessante isso, né? Há um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa já casada pela segunda ou terceira vez, a seguinte frase: se eu soubesse como seria e como aconteceria, eu teria insistido na primeira vez, no primeiro relacionamento, eu teria lutado pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha esposa. E diante disso, às vezes em algumas sessões de aconselhamento, nós começamos a pensar, será que existe alguma forma de permanecer firmes? Será que existe alguma forma de sustentar um lar? Será que Deus nos proporcionou alguma forma para a qual nós possamos olhar e falar, olha, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar lutando e eu vou sustentar em fé, eu vou sustentar de uma forma concreta o lar no qual eu resido, no lar no qual eu constituí? A sociedade pós-moderna desenvolveu alguns hábitos e normas que tentam fragilizar o conceito familiar projetado por Deus. Ao mesmo tempo que pessoas casam se desejando um começo de vida feliz, de um outro lado pessoas se separam porque não conseguiram sustentar isso e não conseguiram continuar uma vida estruturada ao lado do seu cônjuge. Detalhe muito interessante, que por um lado, pessoas casam desejando uma nova vida feliz. E outras pessoas casam desejando a felicidade a qualquer custo. E olha, não quero que você feche o seu filtro, eu não intenciono criticar pessoas que terminaram o seu casamento nesse momento que nós vamos ter junto, mesmo porque eu não conheço o motivo e seria até leviano da minha parte empanelar todo mundo junto e dizer que todos os casos são iguais. Não é essa a minha intenção. Porém, nós não podemos desconsiderar que uma das características de nossa geração envolve a felicidade ou a realização, a autorrealização pessoal a qualquer custo. E isso, de certa forma, fragiliza um casamento e fragiliza a estrutura de um lar. Também nós não podemos negar que o término de um relacionamento conjugal, ele deixa marcas e traumas terríveis na vida, não apenas do cônjuge, não apenas do marido e da mulher, mas de toda a família, de toda a família. Hoje nós temos pessoas desestruturadas porque viveram em famílias desestruturadas. Nós conhecemos pessoas que são doentes emocionalmente porque emocionalmente viveram toda a sua infância em famílias desestruturadas. Que é lógico, isso não se iniciou com a intenção que o casal tinha quando de uma certa forma casou-se e falou assim, olha, eu quero viver o sonho do felizes para sempre. Nisso, algumas perguntas sempre são feitas, alguns porquês sempre surgirão. As pessoas perguntarão assim, será que eu podia, ou havia como fazer alguma coisa para que isso não acontecesse? Será que tinha alguma forma? Será que tinha algum jeito? Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou cristão convicto e eu creio que nós não casamos para sermos felizes. Eu creio que nós casamos para fazer alguém feliz. E com essa felicidade, com certeza, viver em um lar feliz e estruturado nos fará pessoas melhores e pessoas felizes. Porém, de forma social, psicológica e até mesmo bíblica, nós não podemos afirmar que um casamento pode viver apenas pelo fator felicidade.
O que realmente sustenta um lar? Antes que eu comece a falar contigo sobre as verdades, quais creio, eu quero que você entenda que elas não partem de uma opinião pessoal. Eu não tirei isso da minha mente e nem da minha experiência de vida. Elas partem de princípios bíblicos, quais eu creio sustentarem e poderem sustentar qualquer tipo de lar, qualquer situação conjugal. Eu creio que a família é um projeto divino. Então, eu entendo que as respostas e argumentos e as práticas de um lar feliz e sustentável sempre serão provenientes de respostas bíblicas, qual eu creio ser a palavra de Deus. Você pode até crer de maneira diferente, mas de uma certa forma você não vai achar respaldo nenhum que a instituição familiar foi criada por entidade ou talvez por conceito algum ou por situação que aconteceu do acaso. Ela foi criada por Deus, e sendo criada por Deus, creio também que Ele tem respostas para mim e para você quanto à sustentabilidade de um lar feliz, um lar que de certa forma não apenas glorifica a Deus, mas faz de mim e de você pessoas melhores, pessoas realizadas, pessoas que vivem na plenitude aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Por isso, rapidamente, é um pouco longo o que nós vamos conversar hoje, mas rapidamente eu quero falar com vocês sobre 6 princípios bíblicos capazes de sustentar uma família. E o primeiro dele é a compreensão do papel sexual, do papel sexual de forma individual. A Bíblia diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Então, Gênesis 1, 27 vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Para entender e aceitar um princípio como capaz de sustentar algo, é necessário compreender as partes que envolvem o princípio. Então, vamos tentar entender. Deus está falando sobre homem e sobre mulher. Então, Deus não criou apenas o homem, como algumas segmentações tentam tratar. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Nesse quesito, Deus não criou nada menos do que isso. E também não criou nada mais do que isso. Compreender o que é ser homem e o que é ser mulher é fundamental para não exigir que o seu cônjuge, que o seu marido ou a sua esposa, de uma certa forma, faça algo que é impossível. É fundamental para não exigir mais e nem menos da pessoa que está ao seu lado. Não conhecer aquilo e não apenas aquele com quem você se casa traz sérias dificuldades quanto a uma possível harmonia conjugal. Então, quando eu trato o termo não conhecer aquilo, não é que eu estou menosprezando a situação homem ou mulher, mas eu estou mostrando para você que além de uma pessoa, ele certamente foi criado com situações diferentes, com colocações, com dotes diferentes, e ela também. Eu quero tecer um exemplo um tanto raso, mas necessário, que nos fará entender a necessidade do conhecimento antecipado da pessoa que nós casamos como ser, como pessoa, como homem ou como mulher. Imagine você se um piloto de avião muito conceituado, ele muito bem intencionado, ele adquire um automóvel, sonhando em voar com aquele automóvel pela cidade na qual ele vive. Ou talvez, se ele adquirir uma aeronave muito boa e falar assim: olha, eu vou andar pelas ruas da minha cidade com essa aeronave de um lado para o outro, todos vão ver a aeronave andando de um lado para o outro. Me parece que é algo meio estranho, pelo menos para mim é meio estranho um carro voar e um avião ficar andando pelo meio da cidade. Porém, o piloto pode argumentar que o dinheiro era dele, que a decisão era dele, que ele tinha boas intenções, que as suas ideologias viam possibilidades, mas no máximo o que ele conseguirá será ficar decepcionado diante das suas razões absurdas. É o que acontece em muitas famílias. Muitas pessoas casam com outra pessoa e têm expectativa de que ela reaja como si próprio. E isso acaba criando um problema muito sério, porque homens e mulheres têm delimitações que são pertinentes àquilo que ele é, àquilo que Deus o criou.
casais que casam-se sem o preparo devido e não conhecem o papel do outro, um dia com certeza terão que abrir mão dos seus argumentos e razões, ou então sofrerão por verem os seus sonhos de um lar feliz desabarem. Isso pode acontecer, dada às vezes a herança familiar ou ao convívio com a qual essa pessoa, de uma certa forma, viveu na sua infância, adolescência, e depois não consegue assimilar aquilo que Deus realmente fez no caminho da humanidade, por ter criado o homem e ter criado a mulher de formas diferentes. Também pode acontecer por acreditar em algumas filosofias. Jean-Paul Sartre, um filósofo, ele certa vez tratou a humanidade da seguinte forma. Ele disse assim que nós somos resultados do convívio social que nós temos. Existe também uma questão psicológica que diz que nós somos o resultado dos traumas ou talvez dos momentos que nós vivemos dentro da nossa casa. Isso acaba nos dando o tom de vida com ação e reação. Eu não posso dizer que isso totalmente deva ser ignorado. Pessoas carregam em sua vida aquilo que aprendem no dia a dia, e isso é fato. Pessoas também carregam na sua vida traumas que viveram e aprendizados que viveram no passado. E isso, de certa forma, delinea a vida de cada um de nós. Mas seria, de uma certa forma, absurdo eu ignorar que nós temos uma patente, que nós somos criados por alguém para sermos alguém. Eu não posso ignorar, e eu sou, de uma certa forma, crente pleno de que Deus criou o homem e a mulher, como eu já disse para vocês. Por isso eu não posso ignorar que nós somos criados diferente para papéis diferentes. Psicologicamente, biologicamente, científica e socialmente, homens e mulheres são diferentes. Quando um homem e uma mulher partem para um relacionamento conjugal, aculturado pela ideia de que homem e mulher são iguais, haverão expectativas que farão eles se esquecerem que, em sua totalidade, casaram com pessoas de sexo oposto. Isso gerará não apenas a expectativa, mas a comparação seguida das decepções. Alguns poderiam dizer que nos filmes, nas novelas e até mesmo na casa do vizinho, essa inversão de valores tem dado certo, mas não se engane. Se aculturar com modelos liberais familiares, onde ninguém é de ninguém, onde cada um faz o que quer, onde o lar não aponta para uma felicidade mútua, mas para uma independência de um para com o outro, para gerar uma felicidade particularizada, isso não permanecerá por muito tempo. Isso não sustentará um lar. Isso não fará pessoas felizes. Muito pelo contrário, vai deixar um rastro de decepção, um rastro de tristeza, aonde nós talvez não desejemos um para o outro e nem para si próprio. Apesar da luta que defende a igualdade dos sexos, nós não podemos negar que homem é homem e mulher é mulher. É uma diferença. E por isso, por mais que ideologias de gêneros e movimentos ideológicos tentem provar o contrário, o máximo que uma pessoa consegue é imitar o sexo oposto, quer seja física, emotiva ou biologicamente. Deus criou a mulher de uma forma especial. Sua capacidade gestacional, suas particularidades emocionais, seu raciocínio, na maioria das vezes específicos, e a sua sensibilidade não são frutos de um pensamento machista, mas de um Deus caprichoso. Também Deus criou o homem com uma capacidade especial, suas emoções, suas especificações físicas e objetividades não fazem a gente enxergar um Deus que de repente tenha errado. Nos faz enxergar um Deus detalhista, um Deus que criou homem e mulher para se complementarem, ou melhor dizendo, para se completarem, não apenas sexualmente, mas de forma plena. Você já parou para pensar que as suas deficiências podem ser compensadas pela capacidade que Deus deu ao seu cônjuge?
Ignorar isso, ou se aculturar a ideologias e especulações subjetivas sobre o que podemos ser e não sobre o que realmente somos, homem e mulher, podem prejudicar grandemente, por que não dizer, de uma certa forma, podem destruir as estruturas de um lar. Por isso, o segundo princípio que eu quero tratar com você é que para um lar permanecer firme, para que não haja rompimentos ou para que não haja fragilidades muito salientes, é interessante ou é necessário haver uma dependência mútua que deve haver dentro de um lar estruturado, um lar que crê plenamente no seu papel como cônjuge, homem e mulher. Acreditar que todos são iguais, e que podemos fazer as mesmas coisas, inconscientemente despertará dentro de uma família a ideia de que nós não precisamos de um do outro. Então, quando eu entendo que eu posso fazer todas as coisas, mas de repente eu exijo que outra pessoa faça, me parece que haverá uma confusão quanto ao meu caráter, porque ou eu vou ser uma pessoa aproveitadora ou egocêntrica. Mas diante disso, diante de uma acusação dessa que possa acontecer, eu vou entender assim, olha, não é isso, não é isso. Para eu não ser chamado de egocêntrico ou talvez de uma pessoa aproveitadora, eu normalmente vou me individualizar. Eu vou olhar para mim mesmo e vou me tornar ainda mais egocêntrico, porque eu não vou aceitar uma ajuda de outro. Se existem frases que precisam ser lembradas constantemente dentro de um lar, entre elas está: eu preciso de você. Olha, repita comigo: eu preciso das pessoas que convivem no mesmo ambiente que eu. Olha, eu não posso e não quero viver sozinho. Eu não posso e não quero fazer sozinho. Eu não posso e não quero ter uma vida independente dentro de um lar onde deveriam todos dependerem um do outro. É difícil concordar com isso, né? Porque no nosso século, ou no século que nós vivemos, nós somos bombardeados continuamente com a ideia de independência. Ser independente não é algo, de uma certa forma, pejorativo quando é anexado à vida de uma pessoa. Parece ser algo até elogiável. Ser independente talvez seja a palavra da vez. Não apenas de movimentos feministas ou de movimentos machistas, mas dentro das famílias. Pais e mães cristãs diariamente têm transportado os seus filhos para um caminho de infelicidade sem volta, por contarem com a ideia de que para ser vitorioso nós devemos ser independentes. A maioria traz implícita em si apenas a questão de olhar e dizer assim: olha, meu filho vai vencer na vida se ele não precisar dar satisfação para fulano ou para ciclano. Até mesmo na nossa cultura, quando um filho se torna ou tem a maioridade, quando ele completa 18 anos de idade, a gente fala assim: olha, agora você precisa ser independente. E achamos que estamos, de uma certa forma, contribuindo para a vida deles. Mas não estamos contribuindo. Enquanto eu permaneço dentro de um lar, a independência ainda é uma palavra nociva. O trabalhar e se esgotar diariamente para ganhar mais e mais e mais, de uma certa forma, tem levado pessoas a apenas a ideia da independência. Buscar ter suas coisas, buscar ter sucesso na vida. Às vezes dentro de um lar nós olhamos e falamos assim: olha, é necessário que cada um tenha o seu carro, cada um tenha a sua panela, cada um tenha a sua cama, cada um tenha isso. Às vezes acaba individualizando a nossa mente e nos fazendo viver num lar onde ninguém tem que dar a satisfação para ninguém. No fundo, toda essa ideologia da independência, ela tem como pano de fundo a questão de que nós não precisamos prestar conta, de que nós não precisamos de outra pessoa, de que nós, por pagarmos as nossas contas, podemos fazer o que quiser das nossas vidas, sem se importar que pessoas que nos amem ou que nos amam, de uma certa forma, se preocupem conosco. Que casamento pode permanecer diante de uma ideologia dessa? Que lar pode permanecer sustentável ou sustentado diante de uma situação onde ninguém precisa de ninguém, ninguém presta conta para ninguém, ninguém dá satisfação para ninguém, somos todos independentes porque isso é bonito e porque a nossa cultura diz que é bonito. O
pior erro de um casal, o pior erro que um casal pode cometer dentro de um lar é pensar que não precisam um do outro mutuamente. Você pode fazer adoecer emocionalmente o seu cônjuge ao assumir que não precisa dele ou não precisa dela. No evento da criação do homem e posteriormente da criação da mulher, Deus revelou o que o motivou a fazer isso. Veja comigo, Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Outro versículo que precisa ser convocado neste momento, pois trata de uma explicação dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Efésio, que vivia uma situação relacional muito complexa, está em Efésios 5, 22. Eu vou ler posteriormente o 21 também, mas quero ler antes do 22, porque acho que esse versículo muitas vezes é mal interpretado e por isso talvez repudiado por muitas pessoas. Ele diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo como esse, às vezes causam algumas discordâncias e polêmicas por não serem bem interpretados. É realmente difícil entender isso se nós ignorarmos o panorama de Deus a respeito de um matrimônio descrito em Gênesis 2:24. O que Deus acha de um matrimônio? Se nós entendermos a visão ou olharmos pela visão que Deus está olhando, nós vamos entender que Deus não errou e que Paulo também não orientou errado. Veja comigo Gênesis 2:24. Por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, pois bem, se Deus enxerga homem e mulher em um matrimônio como uma só carne, ou seja, algo dependente de algo ou alguém dependente de alguém, ele também enxerga que a missão de um é a missão do outro. Ele não está falando propriamente do homem e da mulher em si, mas ele está apontando também para a missão dos dois. E aí o versículo fica um pouco mais claro, tanto para mim quanto para você, porque ao falar de submissão, Deus não está dizendo que o homem é melhor do que a mulher e nem que a mulher é melhor que o homem, mas sim que existe uma missão dependente dos dois e que os farão viver uma vida plena em um lar sustentável. Eu já tive alguns carros velhos e eu aprendi que existem no mínimo 3 panes, eu sei que existem muitas outras, quem nunca, né? Mas eu quero falar com vocês de 3 panes que acontecem em carros para que você entenda melhor o que eu estou falando. Não que o casamento seja um carro velho, não é isso que eu quero dizer também. Mas bom, vamos lá. Existe em automóveis uma pane que chama pane elétrica. Ela trata a respeito de dificuldades ou de mau funcionamento dos componentes eletrônicos e elétricos do automóvel. Mas existe também uma pane que chama pane mecânica, ela diz respeito à parte mecânica do carro, ou a falhas derivadas possivelmente do motor ou de alguma engrenagem. Existe também uma outra pane que chama pane seca, que é quando falta combustível, você esquece de colocar combustível e o carro para no meio da rua com o motor bonzinho, com a parte elétrica bonzinho, mas ele não anda. Eu sei que existem outras, mas eu vou citar só essas 3 para que a gente possa entender claramente o que eu estou falando sobre missão e sobre submissão. Talvez entre as 3 panes que eu disse para você, o motor seja a peça principal, ou a questão mecânica seja a peça principal, mas existe uma situação: ele não vai dar partida se não houver um quesito da parte elétrica funcionando perfeitamente, e nem muito menos se ele estiver sem combustível. Por sua vez, o combustível e a bateria de um automóvel não são apenas coadjuvantes na aventura de fazerem o automóvel andar. Eles participam de uma forma essencial, porque eles são necessários para o funcionamento de um automóvel. Nem maior, nem menor, mas sim necessários para um bom funcionamento. Necessários para um bom funcionamento. Existe uma frase do apóstolo Paulo que precede a que diz respeito à submissão feminina, que está em Efésios 5, 21, que diz o seguinte: sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Entenda uma coisa:
nem maior, nem menor, mas sim necessário. Entenda uma coisa: marido e mulher fazem parte de uma missão dada por Deus. Fazem parte de uma missão dada para sustentar um lar equilibrado. Então, a dependência mútua, ela talvez seja a chave para muitos casais que têm caminhado por um caminho de independência, quer seja financeira, quer seja profissional, quer seja até mesmo no campo das ideias, e têm visto destruído os seus lares e têm andado por um caminho de infelicidade. Porém, se esse lar sustentado pela compreensão do papel sexual e da dependência mútua, ele não for enxertado ou não for talvez abrangido ou pela questão de outro pilar, o qual eu vou dar o nome de sacrifício pessoal, ele não fará muito sentido. É difícil entender e aceitar que nós temos que sacrificar em prol de um casamento, em prol de outro, quando nós já achamos que sacrificamos o suficiente. Então, muitas vezes nós falamos assim: poxa, mas só eu me dou, só eu sacrifico, só eu luto pelo meu casamento, e chega um momento que nós acabamos desistindo. Chega um momento que nós falamos assim: olha, não dá mais. Vou tentar de uma outra maneira, vou tentar de uma outra forma, e nós não paramos para pensar que nós estamos dizendo também: eu vou tentar da minha forma, porque a maneira que Deus disse que funcionaria, talvez não seja a maneira específica pela qual eu queira viver. Em outras palavras, quando todos os esforços giram em torno da nossa própria felicidade, é difícil abrir mão da nossa felicidade para fazer alguém feliz. O autossacrifício em um matrimônio é sinônimo de insistência, de luta, mas também é sinônimo de felicidade e vitória. Olha, sacrificar-se a si próprio por um relacionamento não é fácil, mas ainda vai te fazer colher bons frutos. Todo casamento, ele é fruto de esforço mútuo, de duas pessoas que se amam, mas que vivem em constante conflito. Sempre vai haver conflito. A única forma de um casamento não dar certo acontece quando um ou ambos os cônjuges desistem, não um do outro. Porque quando você desiste um do outro, você não está desistindo um do outro, mas você está desistindo do seu casamento. Quando se desiste de um casamento, não se desiste apenas do cônjuge. Se desiste de sonhos que foram sonhados juntos, se desiste de promessas feitas no altar de Deus muitas vezes, se desiste de compromissos assumidos com parentes, amigos, familiares e um com o outro, se desiste de um matrimônio, se desiste de um lar, se desiste de uma família que outrora contava com o juramento da proteção e da fidelidade entre um e entre o outro. A desistência, às vezes, acontece até mesmo de estarem, independente de estarem morando no mesmo teto. Às vezes, quando a ruptura acontece, ou um para cada lado acontece, o lar já estava fragilizado há muito tempo, porque os pilares estavam fragilizados. Mas como podemos tratar isso? Neste momento, para um cristão, a crença ela é muito importante. A base doutrinária da vida cristã é muito importante. O temor a Deus também é muito importante. Às vezes nós tratamos situações conjugais onde as pessoas, com toda a sinceridade do coração, dizem: mas eu temo a Deus, mas eu creio que o casamento é uma instituição válida, criada por Deus. Mas o que sustentará um lar neste momento ainda vai ser o sacrifício pessoal. Vai ser sacrificar algumas coisas das quais nós não abrimos mão para vivermos algo a qual nós queremos e sonhamos durante toda a vida. Paulo, a tratar sobre isso, ele diz o seguinte: mulheres, entendam que vocês e seus maridos tenham uma missão compartilhada, sejam submissas, ajudem na construção de um lar feliz. E quando ele fala aos homens, ele fala assim: olha, se for necessário, se um dia bater a sua porta essa necessidade, você tem que ser capaz de dar a vida pela sua esposa. Você tem que ser capaz de sacrificar a sua vida, como Jesus sacrificou a vida pela igreja. Mas honre aquilo que você se comprometeu a honrar e viva num lar feliz.
Eu creio que empenhar a vida por outra pessoa, empenhar a nossa história em prol de alguém, talvez seja algo muito difícil. E sem dúvida nenhuma vai exigir um sacrifício pessoal meu, um sacrifício pessoal teu, um sacrifício pessoal daquele que quer manter um lar de uma certa forma sustentado. Não existe casamento sem sacrifício. E não existe nada considerável na vida de uma pessoa que não tenha custado algo considerável. Porém, tão importante quanto os outros princípios é construir um lar onde há transparência. Então, nós vemos que existe a necessidade de um esforço mútuo, existe a necessidade de conhecer o papel homem e mulher, mas se nós não vivermos uma vida de transparência, nós vamos ter sérias dificuldades. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu gosto muito de filmes de época, os famosos filmes épicos, né? Talvez seja porque eu sou apaixonado por história, eu gosto muito de história. Porém, existe alguma coisa, existe algo que me incomoda nesses filmes, profundamente. Nesses filmes, todos que vocês assistirem, filmes de reis, de rainhas, filmes de época, você vai perceber que sempre tem uma intriga. Você vai perceber também que sempre tem conflitos e sempre tem guerras. Você vai perceber que todos eles têm mentira. E você vai perceber que não existe transparências entre as pessoas. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Isso é a vida. Isso tem a ver com aquilo que se vive dentro daquilo que a história conta. Você já imaginou? Pare para pensar comigo. As novelas talvez melhores e as que mais prendam as pessoas são aquelas que têm menos transparência nos grupos familiares, são aquelas que existem intrigas, são aquelas que existem conflitos, são aquelas que existem mentiras. E eu não estou neste momento querendo criticar novela. Eu quero que você enxergue um ponto de fundo ou talvez um pano de fundo, porque na realidade essa atratividade que exista nas novelas e séries, elas só espelham o que já existe no mundo real. É como se eu usasse aquela velha frase: não que a arte está imitando a vida, mas que de certa forma a vida esteja imitando a arte. Parece que tudo se confunde entre si e que aquilo que nós estamos vivendo, ou vendo, melhor dizendo, na representação ou na dramaturgia, tem muito a ver com o que acontece no dia a dia. Não é uma crítica, é só para que possamos entender um pouco melhor. Eu disse para vocês nos últimos dias, no último encontro que nós tivemos, aliás, nós estamos no segundo, no primeiro eu vou deixar até o link para que você possa assistir a nossa primeira aula sobre o pastoreio familiar. Eu disse para você o seguinte, que não existe família perfeita, mas que a primeira família criada por Deus foi uma família perfeita, que viveu a perfeição no mundo, mas que após experimentar o pecado, ela também deixou de ser perfeita. Então, a partir disso, salvo a família de Deus, agregada ou reunida em Cristo Jesus, em convicções de fé, não existe família perfeita. Um verdadeiro milagre que Jesus fez, né? Reunir pessoas justificadas nele para que fossem perfeitos como família. Porém, um fator que se destacava naquela família perfeita, na família de Adão e Eva, quando Deus criou, é que existia transparência. Era uma característica daquela família, nós não podemos negar. Eles não escondiam algo um do outro. O texto de Gênesis diz que antes do pecado, ambos estavam nus, e após pecarem, eles se vestiram. O que nos levam não a pensar numa visão corporal, mas sim nos faz pensar na transparência conjugal, em forma total. Por quê? Porque estar despido em si, dentro de um contexto bíblico, eu não quero alegorizar, mas eu quero mostrar a clareza do que aquilo significava, não significava apenas corpos nus, significavam vidas despidas, despidas de hipocrisia, de mentiras, sem ressentimento, sem mágoa guardada. O que acontecia era compartilhável. De uma certa forma não havia o que se esconder. O que o texto está dizendo para a gente, de repente pode ser algo semelhante a isso, e que quando houve a situação do pecado, de repente a falta de transparência
passou a acontecer. Vocês observam que quando Deus pergunta para cada um deles, Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e aí por diante vai acontecendo. Então você vê que a entrega ela entra no meio do povo e a transparência deixa de existir. Quando um homem ou uma mulher começam a esconder algo um do outro, o casamento está em perigo. Isso porque toda mentira tem um motivo. E nós muitas vezes queremos saber o motivo. Isso nos incomoda e isso fragiliza um casamento. Isso me faz lembrar o cenário dos filmes épicos que eu falei com vocês. De uma certa forma, quando há uma obscuridade, quando a transparência não existe, normalmente haverá intrigas, haverá conflitos e haverão guerras familiares. Poderá um lar permanecer firme diante de uma falta de transparência? A transparência dentro de um lar envolve muito mais do que um capricho. Ela significa confiança mútua. Se nós, de uma certa forma, somos transparentes uns com os outros, nós vamos ter confiança sem precisar falar alguma coisa, sem precisar nos defender, porque a transparência, ela sustenta a confiança dentro de um lar. O que nos leva a um quinto princípio de sustentação em um lar, que é a unidade. Gênesis 2, versículo 24, diz o seguinte: então serão uma só carne. Isso não é só um milagre de Deus sustentado pela compreensão, pela dependência, pelo sacrifício pessoal e pela transparência. Isso é um mistério magnífico de Deus. É algo, de certa forma, poderoso que Deus faz e significa coisas que, no âmbito da totalidade de um ser humano, ele vai poder confiar de que a luta dele também é a luta do cônjuge dele. Ele vai confiar que a felicidade dele é a felicidade da esposa ou a felicidade dela é a felicidade do marido. Eles vão confiar que a vitória ou a derrota de um é a do outro, que, de uma certa forma, eles não estão sós. E que tudo que eles têm não é particularizado, mas é de ambos. Existe uma conjugação verbal que a união de um homem e de uma mulher substituem no altar de Deus. E essa é a conjugação do trocar o eu pelo nós. A partir do momento que eu contraio matrimônio, que eu começo um lar, a conjugação do eu, ela dá lugar para a conjugação do nós. E isso é muito importante na vida de um casal, para que ele mantenha uma vida em um lar feliz. Quando um casal se une, não é apenas uma união de corpos que acontece, mas sim uma união de almas que envolve não apenas a soma das coisas, mas a divisão e o compartilhamento dos sentimentos e o compartilhamento de vida. Por isso, deve haver uma união completa, uma união de propósito, uma união de causa. Uma das frases que representam isso e que creio seja o compromisso, um compromisso muito firmado, foi o compromisso de Josué, quando ele está diante da divisão das tribos de Israel, e ele diz o seguinte àquele povo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha, eu vou repetir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, Josué não estava profetizando sobre a família dele, não. Ele não estava profetizando sobre as famílias do mundo, como muitos usam esse texto. Josué estava se comprometendo, e não só se comprometendo, ele estava dizendo assim: olha, eu e a minha família somos unidos em um só propósito, nós não andamos um para cada lado, nós não somos independentes um do outro, nós não vivemos olhando um para um lado, outro para o canto, outro para o outro lado, e achando que nós podemos fazer tudo à revelia do jeito que nós queremos. Eu e a minha casa temos um propósito que aponta para o mesmo lado. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos o Senhor, independente do que os outros escolham aos nossos lados. É interessante pensar isso. O próprio Jesus alertou-nos sobre isso ao afirmar: toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Às vezes, nós não temos noção o porquê um lar continua derrotado, um lar continua vivendo momentos de tristeza, mas muitas vezes
é porque, de uma certa forma, anda-se um para cada lado. Por isso, para que o nosso lar permaneça em pé, é necessário que haja união. E para finalizar, eu quero compartilhar com você o sexto alicerce, ou o sexto pilar, ou o sexto princípio, qual a nossa família precisa viver para que nós venhamos ter uma família sustentada por Deus, uma família de uma certa forma feliz, um lar equilibrado. E eu particularmente creio esse ser o fundamental. Não dá para suprimir, não dá para trocar, não dá para colocar outro no lugar dele. Esse sustentáculo chama-se a presença de Deus. Quando nós falamos sobre uma família perfeita, criada para ser perfeita, algo me chama a atenção. No Gênesis, essa família tinha acesso, ou melhor dizendo, Deus tinha acesso a esse lar ou a essa família. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, um fator notável que nós podemos notar em qualquer tradução que lermos do princípio, nós vamos perceber que Deus tinha acesso a esse lar. Não eram as pessoas que acessavam a Deus, era Deus que acessava as pessoas. Não eram as famílias que acessavam a Deus quando queriam, era Deus que tinha liberdade para entrar naquela família. Você já pensou nisso? Deus andava em meio às conversas, em meio aos sentimentos e em meio à vida de Adão e Eva. Talvez muitas famílias não tenham experimentado isso. Talvez muitas famílias ainda estejam tentando acessar Deus. Talvez muitas famílias ainda estejam fazendo campanhas para alcançar uma bênção, um benefício de Deus. Talvez muitas famílias ainda estejam fazendo propósitos para ver se Deus vai dar alguma coisa para elas. Mas dentro da vida da família perfeita que Deus criou, de Adão e Eva, Deus entrava, saía, Deus os convocava, Deus os visitava, Deus era quem acessava aquela família, e não o inverso. Eva sabia, Adão sabia, em que o dia em que eles comessem do fruto, eles morreriam. O dia mais triste para todos os lares da terra foi quando aquele casal saiu da presença de Deus e negou a hospitalidade de Deus. E olha, eu vou tentar fazer um adendo aqui só para você entender. Eu não estou dizendo que aquele casal deixou de ir cultuar a Deus em algum lugar, como muitos pensam quando falam assim: olha, se eu e minha família formos para a igreja, formos para o templo, então eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus estava dentro da casa, dentro do ambiente familiar daquele casal. E aquele casal negou a hospitalidade de Deus ao pecar contra Deus. Negou, de uma certa forma, a presença de Deus ao pecar contra Deus. Eles sabiam que ouvir outro tipo de doutrina alternativa e que sugerisse que eles fossem Deus da própria vida deles, faria com que Deus saísse da casa deles. Então Satanás entrou na vida do casal e trouxe com ele tudo que é capaz de destruir um lar, afetando toda a família e todas as famílias que viriam posteriormente. Então, quando nós vemos a tristeza, o vício, as contendas, até mesmo a morte, não são frutos do acaso, não são algo que nós poderíamos dizer assim: olha, mas eu tenho que pegar e fazer alguma coisa, porque isso vai mudar. Então, olha, de repente, em alguns casos, não em todos, mas alguns dizem assim: não, é porque alguém olhou com o olho gordo, é porque alguém quer a minha felicidade. Não é isso, irmãos. A grande realidade é que uma casa sem Deus, uma casa que rejeita a hospitalidade de Deus, ela vai ser alvo de todas as setas de Satanás, e por que não dizer de todas as irresponsabilidades daqueles que vivem no lar. E eu não quero te ofender com isso, mas eu quero que você abra os seus olhos e pergunte: Deus tem tido acesso aos meus sentimentos? Deus tem tido acesso à minha vida familiar? Deus tem tido acesso à minha casa? O meu lar tem sido um lar transparente? Eu tenho andado
seguido filosofias mundanas, ou eu realmente tenho permitido que Deus faça parte da minha morada, tenha sido transparente, tenho entendido os limites do meu cônjuge, dos meus filhos, o limite daqueles que vivem comigo. O que eu tenho vivido? E por que eu estou vivendo aquilo que eu estou vivendo? Talvez o Salmo 127, 1 e 2 nos responda e nos faça uma reflexão pertinente ao que eu estou dizendo para vocês. Ele diz o seguinte: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele que ama. Como eu disse no início, não há nada a respeito da família que a Bíblia não possa ensinar, que a Bíblia não possa orientar. Ela é a palavra do idealizador da família, né? Ele é aquele que criou a família, e ele sabe o que ele diz a respeito de mim, de você e da nossa família. A busca contínua a Deus e seus preceitos são condições indispensáveis para um lar continuar firme, feliz, sustentado. E a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é vermos a nossa família reconciliada com Jesus, vivendo o Evangelho de Jesus. Que essa seja uma realidade na sua vida, que você tenha um lar transparente, que um dependa do outro, que vocês dependam de Deus e que Deus venha abençoar vocês. Fiquem com Deus e que Ele sustente a sua família.